Olá, boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao último dia da nossa mesa do Sintrade. Eu sou a Thaís, sou professora surda aqui na UFG. Desculpem, eu vou tentar ir olhando no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos a esse dia especial, que nós teremos a presença de 2 palestrantes surdos e 2 palestrantes ouvintes. Então, vamos dar início a um tema. Então, nós iremos começar falando sobre tradução e interpretação, tradução intermodal, e quais são os desafios desse tipo de tradução, os desafios neste momento. Então, os palestrantes, o palestrante, né, no caso, meu ex-orientador, professor Carlos, anteriormente ele já fez uma palestra na mesa, ele já participou dessa mesa, talvez vocês já tenham visto, e ele é meu ex-orientador do doutorado, também foi do João Gabriel, do Eduardo e do Arley. Então, todos eles tiveram como orientador o professor Carlos, durante o mestrado, durante todo o processo de mestrado e também doutorado. A Kátia, né, ela é surda e já é doutora, e teve outra pessoa como seu orientador, no caso a Ronice. Então, vou dar início, né, falando um pouco a respeito do Arley, fazendo uma apresentação dele. O Arley, ele é graduado em Letras Libras, mestre e também doutor em Estudos da Tradução, pelo Programa de Pós-Graduação, né, o PGET, na Universidade Federal de Santa Catarina. Também membro do Núcleo de Pesquisa de Interpretação e Tradução da Língua de Sinais, Intertrades, junto com o professor Carlos Rodrigues, lá na UFSC. E também ele pertence ao grupo de pesquisa Link Connect, Linguagem e Cognição, sobre escolhas tradutórias e interpretativas, sob a liderança da professora Flávia Medeiros. E ele continua atuando como professor em estudos da tradução desde o ano de 2015, e vem ministrando cursos e organizando eventos presenciais e online voltados para a formação de tradutores e intérpretes de Libras e português. Também ele é idealizador do curso Traduz Aí, Descomplicando a Tradução e Interpretação, né, de Libras português, ministrado no Signa. Então, o professor Arley pode dar início. Então, ao passo que cada um for terminando a sua fala, eu vou fazendo a apresentação dos nossos palestrantes. E, posteriormente, vocês terão um momento para perguntas e tirar as dúvidas de vocês e comentários com os nossos palestrantes. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Thaís pelo convite. Vou dar início à minha palestra em português, tá bom? Boa tarde a todos que estão acompanhando esse maravilhoso evento.
Gostaria de agradecer mais uma vez aos organizadores, né, por esse maravilhoso momento de espaço, esse espaço que nós temos para discutir tradução, para discutir interpretação, que tem sido bastante profícuo, como vocês têm observado durante toda essa semana. Como a professora Thais comentou, né, o professor Carlos, ele está onipresente nessa mesa, uma vez que foi orientador de todos nós, em diversos níveis, né? Ainda é o meu orientador agora no doutorado, e eu passo a comentar algumas questões relacionadas às contribuições dos estudos de competência para a formação do tradutor e do intérprete de Libras português. No próximo, por favor. A gente começa essa mesa já fazendo uma recapitulação daquilo que já foi discutido durante toda essa semana, inclusive na mesa, a qual esteve presente a professora Maria Lúcia Vasconcelos, o professor José Villarreal Gonçalves, onde a gente pôde observar o panorama dos estudos de competência em âmbito internacional. E uma coisa que é observável em todos esses estudos é que não se tem uma unanimidade sobre o que é a competência e como ela se operacionaliza dentro da formação do tradutor e intérprete. Existem diversas propostas, existem diferentes olhares para com esse conceito que buscam examinar como que esse fenômeno chamado de competência, eles vão desde um conhecimento inato, um conhecimento que é adquirido sem uma formação prévia, até um conhecimento que é, de fato, adquirido com uma formação formal, uma formação passando por diversos níveis aí de graduação, especialização, mestrado e doutorado. No próximo slide, eu trago os modelos propostos, fazendo uma recapitulação, mais uma vez, daquilo que o professor José Villarreal Gonçalves discutiu na mesa, né, que a gente tem vários modelos diferentes, tem o do Canins, que foi citado pelo Fábio Alves, tem o próprio modelo do professor Fábio Alves, do Douglas Robinson, do PACT, que é um grupo de pesquisa lá situado na Universidade Autônoma de Barcelona, sob a liderança da professora Amparo Hurtado Albi, esse é o sinal dela, e outro modelo desenvolvido também em parceria com o professor Gonçalves e o Fábio Alves. Eu vou me ater ao do PACT, que é a qual eu tenho muito mais leituras e me debruço mais na minha dissertação. No próximo slide, por favor, a gente observa que esses estudos de competência, eles são diferentes propostas que muitas das vezes não são conceituais sobre a definição do que viria a ser essa competência tradutória e tudo aquilo que a compõe. O que nós temos aí dentro dessa grande competência chamada de tradutória? A Edelweiss Geisel, em 2017, ela vai comentar que por mais que essas diferentes conceituações elas sejam observáveis nos diferentes teóricos, todos esses teóricos eles partem de um ponto comum, que é a atividade tradutória escrita. Então, esse é o ponto central de onde partem todas as perspectivas acerca de competência tradutória. A característica que perpassa todas essas propostas de CT, de competência, é um modelo que muitas das vezes é tido como componencial, que é dividido em competências, habilidades e atitudes. A gente sempre vai observar uma série de componentes que se somam para mobilizar aquilo que é chamado de competência tradutória. Então, uma vez que a competência tradutória ela é idealizada a partir de um processo de tradução com um suporte fixo, ou seja, a partir da escrita, como é que fica a análise da competência dentro de um processo que não se vale de uma atividade tradutória escrita, como, por exemplo, a que a minha colega Sara está fazendo nesse momento. Ela está realizando uma interpretação pura entre línguas que têm diferentes modalidades e que se apresentam de diferentes formas. Nesse sentido, como que eu consigo observar a presença de competência tradutória nesse tipo de atividade específica? No próximo, por favor, a gente observa que a Dorothy Kelly, em 2005, e a professora Amparo Hurtado Albi, elas foram categorizando que os autores comentavam sobre a competência tradutória. Então, vocês podem observar aí no quadro que nós temos desde competência, habilidade, estratégia, expertise, destreza, conhecimentos, destrezas compostas por habilidades. Então, nós temos várias conceituações que muitas das vezes caminham na mesma direção. No próximo, por favor, eu trago para vocês
esses dois quadros que demonstram os modelos de competência que já foram difundidos pelo grupo PACT, que é o grupo pela qual eu detenho mais as minhas pesquisas. Do lado esquerdo de vocês vão observar o primeiro modelo, que é um modelo composto onde a gente tem a transferência, né, a competência de transferência como central, e a gente tem o que era chamado de até então os componentes psicofisiológicos, e no mapa à direita nós temos o modelo atual, onde nós temos a competência estratégica, a subcompetência estratégica como central, e os aspectos psicofisiológicos como um componente que é possível de ser observado dentro do processo de tradução. Então, os aspectos psicofisiológicos foram rebaixados de competência para componentes, e a competência de transferência deu lugar à subcompetência estratégica. Claro que eu não tenho tempo suficiente para me deter o porquê que tudo isso aconteceu, demandaria muito tempo, mas tudo isso aconteceu por um determinado motivo. No próximo slide, por favor, a gente observa a interação entre essas subcompetências. E por que são subcompetências? Porque a interação entre elas, a mobilização de cada uma delas, vai se somar numa competência única, que é a competência tradutória. Então, o que nós observamos? Como que elas se interagem? Elas vão se interagir a partir da direcionalidade de interpretação, ou seja, se o intérprete está numa direção direta de interpretação, da língua 2 para a língua 1, ou se ele está na direção inversa, da língua 1 para a língua 2, como a minha colega Sara está fazendo nesse momento. A combinação da língua, se são línguas que compartilham os mesmos processos de produção e recepção, ou se elas se divergem quanto a esses processos. O contexto, a especialidade desse contexto, se é uma tradução mais técnica, mais literária, vai mobilizar diferentes competências naquele momento. O grau de experiência do tradutor, se é um tradutor mais novato ou um tradutor que já detém uma certa expertise, bem como o contexto situacional, em que situação que essa interpretação ou que essa tradução está acontecendo. Pois bem, nós que somos tradutores e intérpretes de Libras português, nós enfrentamos diferentes fenômenos que aqueles intérpretes ou aqueles tradutores de línguas orais não enfrentam. Por quê? O nosso processo ele é caracterizado por uma interpretação que é intermodal. O que isso significa? Nós trabalhamos com línguas que possuem diferentes modalidades, tanto de uso quanto de produção. E nesse quadro, no próximo slide, por favor, que vocês vão observar, a gente tem aí a definição do que seria essa modalidade de língua. A modalidade de língua está relacionada aos processos de produção desse idioma, dessa língua. No caso do português, sendo classificado como uma língua vocal, uma vez que se vale do aparelho fonador para ser articulada, e as línguas de sinais dos movimentos corporais, as expressões corporais e os movimentos que nós temos de todos os nossos membros do corpo. Então, elas são classificadas como línguas gestuais ou línguas sinalizadas, né? E aí eu posso ter diferentes usos para essa língua. Eu posso ter a língua sendo articulada de maneira vocal, ou seja, na relação eu com o outro, sem um suporte fixo, ou eu posso ter a relação de uso dessa língua a partir de um suporte físico que se caracterizaria aí como o letramento. No próximo slide, por favor, a gente vai observar que a modalidade de produção e a modalidade de uso dessa língua, ela também pode variar. E nós, enquanto tradutores e intérpretes de Libras, nós lidamos com esse fenômeno a todo instante. Então, a competência tradutória, ou aquilo que foi nomeado, mais à frente eu vou indicar como competência tradutória intermodal, ela vai precisar vislumbrar esses elementos, esses fenômenos que perpassam esse tipo de produção, esse tipo de tradução que é intermodal, para que aí a gente consiga definir quais são os elementos que compõem essa competência. Então, eu posso ter uma língua vocal auditiva sendo utilizada de maneira oral, e sendo percebida de maneira tátil, ou sendo percebida de maneira oral da mesma forma, ou sendo percebida de maneira escrita, assim como a língua gestual, que também pode ser tanto de maneira oral, usada de maneira oral, como a colega Sara está usando agora, de maneira escrita, a partir da escrita de sinais, ou ainda de maneira tátil, a partir da Libras tátil. Então, nós temos todos esses fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, e o intérprete ele precisa mobilizar esses conhecimentos, essas habilidades e essas atitudes para lidar
com esse fenômeno e produzir a sua tradução ou a sua interpretação. E aí, dependendo do processo, ele é classificado de duas formas. De maneira intermodal, um processo intermodal, como a colega Sara está fazendo agora, onde eu tenho a presença de duas línguas com diferentes modalidades, ou ele pode ser intramodal, onde eu tenho a presença de duas línguas com mesma modalidade. Por exemplo, a tradução de Libras para SL, a tradução de francês para inglês. E no caso da intermodal, de português para Libras, de ASL para inglês, e assim consequentemente, né? No próximo slide, então, a gente faz No próximo slide, por favor, a gente faz uma questão. Então, existiria uma possível competência tradutória intermodal? Ela seria possível de ser observada? E os estudos de competência, eles nos demonstram que sim. Porque nós temos diversas implicações quanto aos processos translativos. Quando eu falo processo translativo, eu estou falando de um processo onde eu não estou demarcando se é uma tradução ou se é uma interpretação. Por isso a gente usa esse conceito de translação. Então, existe uma priorização no tradutor-intérprete de Libras de processos que são mais interpretativos do que tradutórios. Poucas são as atividades que nós realizamos enquanto profissionais que, de fato, se configuram como uma tradução. Então, existe uma preponderância para a interpretação. Existe também uma relação de poder que atravessa essa interpretação, principalmente no contexto comunitário. Haja vista que a comunidade surda ainda é uma minoria linguística que, de certa forma, por isso as aspas, está à margem dessa sociedade mais hegemônica que é tida como uma sociedade ouvinte. A gente também consegue observar a presença de uma possível competência tradutória intermodal graças aos efeitos que a nossa interpretação sofre uma vez que nós estamos trabalhando com línguas de diferentes modalidades, né? Então, nós temos aí uma performance visual corporal com uma língua que se articula enquanto as suas unidades mínimas de maneira simultânea, quadridimensional, como diria o professor Lourenço, e uma outra língua que se articula de maneira linear, um fonema atrás do outro, com espaços de silêncio para a articulação daquilo que está sendo dito. Nós ainda podemos fazer a sobreposição de línguas, uma vez que elas não usam os mesmos meios de produção, em algumas oportunidades, eu posso produzir tanto o português quanto a língua de sinais ao mesmo tempo. Então, isso é possível para o intérprete de Libras português, mas não é possível para o intérprete de inglês e espanhol, por exemplo. Haja vista que as duas línguas em trabalho possuem o mesmo local de produção e o mesmo local de recepção. E ainda tem o efeito do lag time, uma vez que nós precisamos de ter um pequeno espaço de tempo para tomar as nossas escolhas tradutórias para a produção da nossa interpretação, fenômeno esse que também perpassa a interpretação intramodal, quer dizer. No próximo slide, por favor, a gente então define o que seria uma CTI, né? Uma competência tradutória interpretativa ou uma competência tradutória intermodal em tradutores e intérpretes de Libras português, né? E por que ela pode ser observada? Graças à proximidade e o distanciamento dos nossos pares linguísticos. Os nossos pares linguísticos, então, eles estão muito distantes, uma vez que cada um é produzido de uma forma e recebido de outra. A quadridimensionalidade da Libras frente à linearidade do português, como eu comentei, a intermodalidade do processo, e os conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem com que o intérprete realize esse processo translativo que é perpassado por todos esses atravessamentos. No próximo, por favor, então eu trago como considerações que os estudos de competência, eles se demonstram ser um espaço muito profícuo para o desenvolvimento de pesquisas que visem entender como que um tradutor ou intérprete de Libras adquire essa função, esse conhecimento especializado que difere ele de um falante da língua. E a gente precisa de muito mais pesquisas que enfoquem esse processo de translação, observando exatamente o processo de aquisição dessa possível competência e de articulação dessa competência. Porque todos esses estudos vão contribuir para o desenvolvimento de novos currículos formativos que façam com que esses profissionais ou esses aprendizes, de fato, possam adquirir essas competências a partir do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para a atuação no par Libras português.
Então, é um estudo muito preliminar. Agora, no meu doutorado, eu estou dando um aprofundamento nele, trabalhando a partir de uma pesquisa-ação para tradução audiovisual, que é o contexto que eu trabalho, a partir da formação por competências, que é amplamente divulgada pela professora Amparo Hurtado Albi. Espero aí ter alguns resultados significativos dessa pesquisa e no próximo slide eu tenho as minhas referências desse trabalho, né, que eu utilizei, e no próximo tem mais um pouco das referências e no próximo tem os meus contatos. Agradeço novamente o convite de estar aqui e caso tenha algum tipo de pergunta, eu estou à disposição para o diálogo, para discutir com o pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Warlen, pela sua fala, viu? Muito obrigada pela sua palestra, foi muito boa. Agora eu vou fazer a apresentação do nosso próximo palestrante, que é a Kátia Lucy. Oi, Kátia, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Vou fazer uma apresentação da nossa palestrante. Então, a Kátia Lucy, ela é professora adjunta de Libras e Políticas Linguísticas